Pessoal, tudo bom? A gente vai voltando aqui ao conteúdo de fisiologia e nutrição, tá? Essa é a segunda aula. Nós vamos dar continuidade aqui onde a gente parou, o ciclo da boa alimentação, tá? Nós iremos sair agora da nutrição de forma mais específica para a alimentação e vamos entrar agora nos cálculos voltados para o gasto energético. Existem vários meios de diagnóstico de baixo custo para mensurar e detectar os fatores de risco à saúde, tais como a taxa metabólica basal, gasto calórico total, índice de massa corporal, frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de repouso e ingestão adequada de água, tá? Então todos esses cálculos que nós iremos analisar, eles servem também como diagnóstico de baixo custo para detectar fatores de risco à saúde, tá? Além de ser também um indicador de treinamento, como por exemplo a taxa metabólica basal e o gasto calórico total. Eles são indicadores de forma de treinamento que vocês podem estar utilizando com treinos personalizados ou treinamento desportivo, tá? Então vamos conhecer agora esses métodos. A taxa metabólica basal é a quantidade mínima de energia em calorias, tá? Necessária para manter as funções vitais do organismo em repouso. Então, essa taxa metabólica basal ela é variável de pessoa para pessoa, tá? Então, a minha taxa metabólica basal é diferente da sua taxa metabólica basal e há uma fórmula para podermos descobrir a taxa metabólica basal individual de cada um. Lembrando que a taxa metabólica basal é a quantidade de energia que eu preciso para manter as minhas funções vitais, tá certo? Quando realizarmos esse cálculo, nós teremos o valor em calorias, tá? Para manter nossas funções vitais. Posteriormente, nós precisamos avaliar o nosso gasto calórico total, que ele é constituído pela taxa de gasto calórico de repouso, ou taxa metabólica basal, pelo efeito térmico dos alimentos e pelo gasto calórico proveniente do exercício. Então a gente vai pegar o valor de taxa metabólica basal e multiplicar pelo nível de exercício. Aí nós saberemos a quantidade de energia que iremos precisar no nosso dia a dia. O índice de massa corporal, o IMC, é uma medida de peso de cada pessoa, sendo uma relação entre a massa e a altura, tá? Então a fórmula, que depois comparada com a tabela, nós vamos saber o nível nutricional do indivíduo, tá? Se está adequado, se está com sobrepeso, com obesidade ou abaixo do peso. A frequência cardíaca é o número de batimentos que o coração ele dá por minuto, tá? Através da frequência cardíaca nós podemos analisar a frequência cardíaca máxima, que é o número de batimentos que o coração pode dar em um minuto. A frequência cardíaca máxima ela sofre pouca influência no treino, tá? Porque ela é a quantidade de batimentos máximo que o indivíduo pode chegar, e isso normalmente é só determinado pela idade, tá? Diminui progressivamente com o aumento da idade. Perdemos cerca de uma pulsação a cada ano. Então, conforme nós iremos envelhecendo, nossa pulsação máxima vai diminuindo. A frequência cardíaca de repouso ela evolui em função da condição física, tá? Então, quanto mais treinar, a frequência cardíaca de repouso ela vai diminuir. Essa frequência cardíaca de repouso ela é uma frequência cardíaca estabilizada quando estamos em repouso, e ela tende a diminuir com o treinamento porque o nosso coração vai aumentar a eficiência. Por ele ser mais forte, ele vai conseguir bombear mais sangue com menos força. Por isso que essa frequência cardíaca de repouso ela diminui com o treinamento. Para calcular a taxa metabólica basal, nós temos que utilizar a fórmula de Harris-Benedict. Então vamos para os primeiros cálculos, que é o cálculo de taxa metabólica basal, tá? Então essas fórmulas elas já são predefinidas, tá? Para homem é 66 mais, abre parênteses, 13,7 vezes o peso em quilos, fecha parêntese, tá? Mais, abre parênteses, 5 vezes a altura em centímetros. Isso é importante. Se você botar a altura 1,76
vai dar errado, tem que botar 176, tá, em centímetros, que é para o cálculo dar correto, fecha parêntese, menos, abre parêntese novamente, 6,8 vezes a idade, fechou parêntese, tá? Lembrando, depois de substituir os valores em fórmula, tá, nós devemos resolver primeiro os parênteses, depois resolve o que está fora dos parênteses. A forma para a mulher: 655 mais, abre parêntese, 9,6 vezes o peso em quilos, fechou parêntese, mais, abriu parêntese, 1,8 vezes a altura em centímetros, fechou parêntese, menos, abriu parêntese novamente, 4,7 vezes a idade, tá? Depois de achar a taxa metabólica basal, é só multiplicar o valor pelo nível de atividade física do avaliado com valores descritos na tabela abaixo, tá? Aqui já é o cálculo de gasto calórico total. Resolvendo essa fórmula aí para homens e para mulheres, nós iremos achar a taxa metabólica individual de cada um. Achando a taxa metabólica basal, nós iremos saber o nível de atividade física do indivíduo, tá? Pode ser sedentário, exercício leve, moderado, pesado ou muito pesado. Como é que eu vou saber? Eu vou perguntar a ele, tá? Se eu caminho menos de 10 mil passos por dia, eu sou sedentário. Se eu faço exercício de 1 a 3 dias por semana, eu pratico exercício leve. De 3 a 5 dias por semana, exercício moderado. De 6 a 7 dias, exercício pesado. 2 vezes por dia, com extras, exercício muito pesado. Dependendo do nível de atividade física, eu vou multiplicar pelo valor que está aí na tabela, tá? Taxa metabólica basal vezes 1,2 se for sedentário, 1,375 se for praticante de exercício leve, 1,55 se pratica exercício moderado, 1,725 se pratica exercício pesado e 1,9 se pratica exercício muito pesado. Então aqui é uma atividadezinha para vocês fazerem, certo? Para ver se vocês conseguem resolver e assimilar o conteúdo, tá? Vocês pausem o vídeo para resolver e depois comparem com o resultado que vai estar aqui, tá bom? Dê uma pausada no vídeo e volto daqui a pouco. Vamos lá, vamos ver se você resolveu corretamente. Para homens, fazendo a substituição, peso, altura e idade, tá? Resolve primeiramente os parênteses, valor embaixo, você pode ver que não deu exatamente 1713, deu 1712,8 se eu não me engano, tá? Arredonda, tá? Para ficar mais fácil, de fazer os cálculos. No caso da mulher, substitui, resolve os parênteses, 1429 quilocalorias. Achando o valor de taxa metabólica basal, como eu disse, nós vamos olhar os valores da tabela, tá? E fazer a substituição. Então, José, ele realiza exercício moderado e Maria realiza exercício leve, tá? Então, exercício moderado 1,55 e exercício leve 1,375. Resultado, nós temos o gasto calórico total de José 2.655 calorias, enquanto de Maria 1.964 calorias. O cálculo do IMC consiste em calcular o peso dividido pela altura ao quadrado. O resultado é comparado com as tabelas abaixo. Nós temos valores específicos para adolescentes e valores específicos para adultos. Também dividido, no caso de adolescente, dividido o sexo masculino e o feminino. Vamos dar uma olhadinha, tá? Adolescentes, IMC para adolescente de 10 a 19 anos do sexo feminino, tá certo? Então você vai olhar a idade que você tem e vai ver os valores, tá certo? Um exemplo, uma jovem de 16 anos que tem um IMC até 16,36, ela está abaixo do peso. Se ela está entre 16,37 e 24,73, está adequado. Se está a partir de 24,74, ele está com sobrepeso e é ideal que comece uma prática regular de exercício e uma prática também, um estilo de vida de boa alimentação.
No caso do sexo masculino, tá? O mesmo exemplo para 16 anos, até 17 o valor do resultado do IMC, no caso para 16 anos, ele está com baixo peso, tá? 17,1 até 24,44 ele está no peso adequado, tá? E a partir de 24,45 ele está com sobrepeso e deve começar uma nova rotina alimentar e de exercícios para se prevenir. Essa tabela é para adultos, certo? De forma mais definida. Então a magreza ela é de abaixo de 18,5, o peso normal ele é entre 18,6 e 24,9, sobrepeso 25 a 29,9, obesidade grau 1 entre 30 e 34,9, obesidade grau 2 35 e 39,9, obesidade grau 3 acima de 40 no resultado do IMC, lembrando que esse valor é para adultos. Então vamos lá, mais uma atividade aí agora com o IMC. Façam o IMC aí de José e de Maria. Pausem o vídeo, resolvam e depois vem dar uma olhadinha se você fez corretamente. Vamos lá os resultados. Maria substitui, tá? O peso aqui ele é com a vírgula, não é em centímetros. Então a altura na verdade com a vírgula, não é em centímetros. Resolve primeiro a altura ao quadrado, 2,72. Sempre coloca somente 3 dígitos, tá? Divide o peso pelo resultado do valor da altura vezes a altura, tá? Temos 21,6 para Maria. Para José, faz 1,77 ao quadrado, 3,1. Dividiu 70 por 3,1, 22,5. Querendo ver o resultado do estado nutricional, só compara, vê as idades e dá uma olhadinha lá na tabela para saber, se eu não me engano, todos os dois estão adequados. Vamos só conferir aqui o de Maria. Maria tem 16 anos, 21, ó, adequado. Então todos os dois estão no adequado. Frequência cardíaca máxima. Vamos lá. Frequência cardíaca máxima ela já é uma forma pré-definida. Nada mais é para homens 209 menos 0,7 vezes idade. Para mulheres 214 menos 0,8 vezes idade. Fazendo de José, deu exatamente 188 batimentos por minuto. Pode ser que esse valor tenha dado quebrado, mas a gente sempre arredonda para baixo. Mas professor, por que não arredonda para cima? Porque aqui estamos falando de batimentos do coração, tá? Se a gente arredondar para cima e der algum errinho, não é legal não, tá? Então aqui sempre que der algum quebrado a gente arredonda para baixo. Frequência cardíaca máxima. No caso de Maria, 198 batimentos por minuto é a frequência cardíaca máxima de Maria. Para medir o quanto de água se deve ingerir durante o dia, é só calcular 40 ml vezes seu peso em quilo corporal, tá? Só que convertendo isso para que possamos fazer o cálculo corretamente, nós temos que fazer 0,04 vezes o peso, tá? O valor será dado em litros. Então, fazendo aí 0,04 vezes 70, tem a ingestão de 2,8 litros por dia. Vamos aprender agora a aferir a frequência cardíaca de repouso, tá? A primeira coisa que devemos fazer é localizar uma artéria em algum ponto específico. Os mais fáceis são a carótida, tá? Que é aqui no pescoço, você pode colocar a mão aí e procurar. Aqui pertinho aqui, ó, do queixo, saindo aqui da orelha. Você vai sentir, ó, a pulsação, tá? E nós podemos pegar a braquiorradial. É do lado do dedão, tá certo? Isso você pode pegar por cima, aqui. Mas eu não gosto muito de pegar o pulso aqui por cima, eu não consigo sentir.
Como é que eu costumo pegar o pulso para sentir? Com esses dois dedos do meio, tá? Eu seguro aqui por baixo do pulso e coloco a ponta dos dedos em cima da artéria. Tá? Eu já estou sentindo o batimento. Após eu localizar a artéria e o batimento, eu vou contar quantos batimentos acontecem em 15 segundos. Eu vou botar um cronômetro e contar quantos batimentos acontecem em 15 segundos. Depois eu multiplico por 4, tá? Esse valor normalmente vai dar entre 60 e 100, que isso vai ser normal se der entre esse valor, tá? Se der um pouco acima, um pouco abaixo, já é um pouco preocupante, tá certo? Mas o normal é que dê entre esse valor. Então, ó, digamos que deu 20 vezes 4, 80 batimentos por minuto. Certo? Então, a aula de hoje sobre os cálculos foi isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, bota nos comentários ou pode entrar em contato comigo no meu PV, certo? Bons estudos para vocês. Nos encontramos em breve. Valeu, tchau!